Boa tarde, sejam todos bem-vindos à mesa de debate Mosaico como Arte Urbana. É uma ação de contrapartida do projeto Paciência Gera Gentileza, que está em sua terceira edição. É um projeto realizado via Lei de Incentivo Municipal à Cultura de Belo Horizonte. E hoje a gente vai trocar uma ideia com a Elisa e a Elisa, da Rede Raio que o Parta, de Belém, do Pará, com o Juan Grifone, idealizador do projeto Paciência Gera Gentileza, Cris Leão e Eliette Borghione. É um nome chique, eu tenho dificuldade de falar. E Fabrício Moraes. Vou estar mediando, meu nome é Cami Soares. E acho que a gente podia começar fazendo uma apresentação dos grupos, Oi, gente, tudo bem? Eu sou Juan Grifone, vou apresentar nosso grupo. A gente é o Paciência Gera Gentileza. A Cris Leão aqui. Cris Leão, eu sou mosaicista. Instagram, crisleão.mosaico. Eliette Borgione, Lili Borgione Mosaicos. Também já estou atuando há uns 15 anos, mais ou menos. E ingressei agora no Mosaico como arte urbana também, tá? Então, saindo de dentro dos ateliês para as ruas, né? Que é o nosso propósito. Prazer. Temos também o Fabrício aqui embaixo, vai aparecer aí. Oi, gente. Eu sou o Fabrício, também eu sou coautor junto com o Juan aqui do Paciência Gera Gentileza. E é uma honra receber vocês, receber o pessoal da rede do Raio que o Parta, direto de Belém do Pará. Eu acho que agora vocês podem se apresentar também, né? Falar um pouco da trajetória de vocês e vamos que vamos. Elisa Malcher, eu faço parte da rede, junto com a Elis. É bom frisar, porque Elisa acaba virando um trava-língua. Mas a gente faz parte da rede, né, que é um coletivo que surgiu por volta de 2020. Entre eu, a Gabi e a Elis, e nós três fazemos faculdade juntas. Nós somos formadas, estamos nos formando em arquitetura. E a rede, ela é sobre mosaico, né, também, mas é tipo de um viés mais arquitetônico da nossa região, que é um movimento arquitetônico chamado Raio que o Parta, que ele é predominantemente aqui do Pará. E ele nada mais é do que mosaicos nas fachadas das casas, feitos com azulejos também. É bem interessante, inclusive, a gente está partindo para esse lado mais artístico, porque a gente sempre frisa o que é o Raio que o Parta mais como essa expressão dentro da arquitetura, né? E quando vai para esse embate de um mosaico como arte urbana, é bem interessante também. Pegar outras dinâmicas, né? Sim. Outras vivências. Bom, eu sou Elis, sou também uma das cofundadoras da rede, junto com a Elisa e com a Gabi, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas que sempre está somando. Eu acho que a gente já dá um prosseguimento, né? Aqui, entre cacos e cores, o movimento Parense Raio que o Papo, que a Elisa já deu essa breve introdução. Eu acho que contextualizando, né, da onde surgiu o Raio que o Parta, ele vem do período modernista, né? Em meados do século XX, foi um movimento muito expressivo da arquitetura, onde aquilo que a gente conhecia como arquitetura, né, tradicional, ela foi rompida, né? Outros parâmetros da arquitetura foram surgindo nesse momento. E uma característica muito grande desse movimento eram os painéis de azulejo do modernismo. Inclusive, a gente trouxe até alguns exemplos, né, da Pampulha, que é aí de Belo Horizonte.
E esse outro painel é um que tem aqui em Belém, no Clube do Remo, feito por dois arquitetos muito conhecidos, né, da época, o Rui Meira e o Alcir Meira, que posteriormente também utilizaram a técnica do raio que o parta, mas seguindo uma outra proposta, né, uma proposta voltada para essa arquitetura mais, no caso deles, né, mais elitista, que não é aquilo que a gente trabalha com raio que o parta. Raio que o parta é um movimento que ele é predominantemente das Popular. camadas populares aqui de Belém. Queres complementar? O movimento, tem um artigo onde a gente se baseia na nossa pesquisa, que ele traduz o raio que o parta como o lado B do modernismo. Eu acho que tipo, exemplifica bastante, porque quando a gente pensa em arquitetura moderna, a gente geralmente pensa em grandes nomes, nomes reconhecidos, lugares icônicos. E quando isso é traduzido no norte, especificamente aqui no Pará, que é onde Existem mais exemplares, né? São predominantes. onde esse tipo de arquitetura se chama raio do parta, ele tem uma outra face dessas chamadas mais populares mesmo, de se reinventarem também com o moderno, né, com o modernismo, e trazerem expressões muito, eu acho que autênticas também. Tem uma autenticidade no raio que parta, porque quando a gente vê esses mosaicos, eles são muito corretos, muito Tem uma simétricos. métrica, né? Normalmente são desenhos que eles já são pré-definidos, e no raio que parta não. É uma estética que ela realmente explode, extrapola essa estética mais, também, né, de certa forma, tradicional, uma coisa mais rígida, né, mais funcional também, que é uma característica do modernismo. Sim. Aqui contextualizando já dentro do raio que parta, né, um movimento que ele surge nesse modernismo tardio, né, nas décadas de 40 a 60 do século XX. E como a Elisa falou, é uma apropriação do moderno pelos grupos de menor poder aquisitivo. Era uma vontade dessa população de se modernizar, né, de modernizar suas residências, suas casas, porque a arquitetura, ela, desde sempre, né, mas antigamente era mais evidente, é algo que ele é elitista, né? As pessoas não têm tanto acesso a ter esse tipo de serviço. Então, as camadas populares encontraram nessa estética uma forma de se mostrar modernos também. Tem até o documentário, né, da Dani, que tem uma fala das pessoas, né? Eu também quero ser moderno, porque é isso. É um desejo mesmo de alcançar essa modernidade, essa ideia do que é o moderno. E algo engraçado que quando a gente vai encontrando nessas residências, desde que a gente começou a mapear, é que sempre tem uma próxima da outra. Então, é muito aquilo de, eu vi meu vizinho fazendo e eu vou tentar reproduzir algo na minha casa também. Eu vi meu vizinho pintando a fachada da casa dele, eu também quero que a minha casa fique bonita. Então, a gente vai encontrando pulverizado pela cidade, mas sempre próximas umas das outras dessas residências. Pode passar. E as fachadas, elas são muito diversas. A gente trouxe alguns exemplos, né? Mas não existe uma historiografia fechada sobre o que é raio que parta. É recente os estudos que tem sobre, mas ele é bem diverso. A gente encontra várias formas, uma estética como essa casa, que parece uma flecha apontando assim para o céu, e outras que são mais singelas, que só tem uma estrelinha. Enfim, ele é bem diverso mesmo, essas formas geométricas, uma coisa interessante é que nenhum raio é igual ao outro. Por mais que a pessoa tente, a própria técnica, né, que é dos azulejos quebrados, não possibilitaria que fossem idênticos. Mas mesmo assim, eles não se parecem. Alguns a gente consegue evidenciar que tonalidades se aproximam, a composição, né, das cores se aproximam, mas nunca é um igual ao outro. Até mesmo pela técnica, né? Como a Elisa falou,
não são todos que são feitos com necessariamente o caco do azulejo, né? Mas o caco do azulejo ele foi extremamente importante para construir essa estética, né? O contexto histórico do raio cuparta era justamente esses azulejos que vinham avariados da estrada Belém-Brasília. Então, por uma forma de adquirir, né, um material um pouco mais acessível, um pouco mais em conta, muitas pessoas acabavam comprando esse material mais avariado e montando assim um painel de azulejos com esses cabos, né, formando desenhos, os raios, né, que muita gente assimila o nome às formas, né, que são parecidas, mas também tem outras histórias de como surgiu o termo raio cuparta. E é isso, né? Foi justamente esse contexto, todo o contexto histórico que influenciou para que esse movimento ele repercutisse tanto aqui em Belém, que é onde tem a maioria dos exemplares, mas também em várias outras cidades do interior do Pará, Marajó, enfim, a gente consegue encontrar várias residências. Contam que não somente tipo, as pessoas compravam esses azulejos avariados, como elas também passaram a quebrar os azulejos para poder ter essa estética. Então, apesar da estrada, até hoje essa estrada é ruim em Belém-Brasília, a questão da conservação, né, de chegar aqui algo avariado e a gente conseguir tipo, reinventar algo. É a mesma história dos caquinhos, os pisos de caquinhos que a gente encontra em São Paulo, Rio de Janeiro, mas aí para o sul e o sudeste, dessa reinvenção mesmo, a partir dessas avarias, né, do que a gente consegue fazer com o que é mais barato. Pode passar. Sim, esses são alguns exemplares, na verdade, que a gente acabou trazendo, não só em Belém, mas também em outras cidades aqui no Pará. A gente tem exemplares muito icônicos na Ilha do Marajó, em Soure especificamente, algumas imagens, e na Ilha de Mosqueiro, que é uma ilha que faz parte de Belém, mas que ela é outro tipo de acesso, né, que também recebeu muito essa influência do modernismo paraense e da construção desses raios nas suas residências. O que foi interessante foi a gente ter encontrado, na verdade, exemplares para além daqui do estado. Então, recentemente a gente recebeu exemplares em Pernambuco. No Nordeste. Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro, tem também em Macapá. São diversos lugares que a gente não sabe se teve alguma influência do movimento em si ou se são outras referências, né? Mas é interessante pensar como algo que aconteceu aqui pode também influenciar em outros espaços. Bom, sobre os apagamentos, na verdade, esse foi um dos motivos do surgimento da rede também. A gente, como estudante de arquitetura, na época, tinha muitas inquietações sobre como esse movimento ele havia sofrendo esses apagamentos no nosso estado. Então, a primeira ideia que a gente teve foi fazer esse mapeamento. Então, a gente começou a fazer esse mapeamento e identificou que a paisagem ela acabava sendo completamente alterada, né, para um outro padrão da arquitetura, e a arquitetura regional passava a não ser tão reconhecida, né? O raio cuparta, ele infelizmente não é um movimento que ele tem uma adesão tão grande tanto nas políticas públicas, mas até mesmo no conhecimento de muita gente. As pessoas sabem que existe, sabem o que é, assim, sabe que já passou por alguma casa, mas não necessariamente sabe da história, de onde veio, e que isso é algo característico da gente, né, do paraense em si. Sobre o surgimento da rede, né, veio por conta dessa inquietação, mas, para além disso, quando a gente foi mapear, a gente batia de casa em casa de morador, para poder conhecer eles, saber se eles sabiam o que era. E a maioria deles não sabem que eles moram em um raio cuparta, por exemplo. Sabe que a casa dele tem aquela estética, óbvio, mas não sabe dar nome àquilo.
e é muito presente em quase toda a cidade. Por onde a gente anda, a gente consegue enxergar algum, mas não se conhece a história, então acaba que desvaloriza, né? Então, se a gente não se apropriar dessas narrativas que contam a nossa história como paraenses, né? De como a gente a gente vai se adaptando aos novos momentos e tudo mais, e como a gente se reinventa dentro disso também, acaba que isso vai sendo dissolvido no tempo e a gente nunca vai saber falar sobre, com propriedade, né, sobre o que é a nossa história e se reafirmar. Então, eu acho que um dos grandes objetivos que a gente tem é disseminar mesmo o que é o movimento e deixar as pessoas tão encantadas quanto a gente é por essa estética. Depois que a gente montou a rede, ela foi crescendo e tomando várias proporções, a gente tem vários contatos. Inclusive, conhecer o grupo de vocês, ter esse contato maior, reconhecer, na verdade, o Raio Parta também como arte urbana, com mosaicos, né? Tudo isso é muito importante e é gratificante para a gente saber essas dimensões que o projeto vem tendo. E aqui está a questão de ausência de políticas públicas de preservação. Recentemente, a gente conseguiu, através de uma vereadora, protocolar um projeto de lei que transforma o Raio que Parta como patrimônio aqui de Belém. Isso foi uma notícia incrível para a gente, porque até então as pessoas têm muito medo da palavra tombamento aqui, com medo que a sua casa não possa mais ser vendida, enfim, alguns problemas que centros históricos eu acho que de diversos lugares passam, uma né? pressão imobiliária, né, grande. Sim. Em cima desse termo, né? Sim. Então, a gente está chegando através da rede, né, e de todos os colaboradores, a gente sempre frisa isso, a gente está ganhando outras proporções e talvez futuramente, eu acho que isso está bem próximo até, a gente consiga, de repente, tombar como patrimônio e que o Raio que Parta seja valorizado de fato. Que essa pele ainda é como patrimônio imaterial, Sim. né? Então, é uma ideia de patrimônio para além das fachadas, né, da arquitetura. Porque, como a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente, a ideia da rede foi também agregar também outras pessoas que utilizam dessa estética além dos mosaicos, né, dos azulejos, tanto em design, tipografia, enfim, existem uma gama de possibilidades dentro dessa estética, que é incrível, assim, que a gente está sempre buscando se conectar com essas pessoas e incentivar também, não sei, acho que é uma inquietação também que para além da nossa rede, né, da gente, quanto fundadoras. Acho que Pode passar, assim. Já foi. Ah, sim. Em 2022, a gente criou o perfil, bem no finalzinho de 2022, e ele foi tomando grandes proporções, saiu algumas matérias importantes. A gente escreveu para esse site que é bem conhecido na arquitetura, que é o ArcDaily, e foi o nosso primeiro artigo, e é bem legal, ele é bem didático. Uma das coisas também que a gente tinha dificuldade é o acesso a informações sobre o que foi o movimento. E por a gente vir da faculdade de arquitetura, talvez para a gente fosse mais fácil ter acesso a isso, mas na verdade não. Na faculdade a gente não se fala sobre esse tipo de arquitetura. Quando a gente fala é muito rápido, assim, não é algo que é valorizado também para estudar. Sim. Então, tudo que a gente escreve, tudo que a gente publica é nesse intuito de uma divulgação ampla, de uma divulgação popular também, de uma ideia de tentar não deixar muito acadêmico o que a gente produz. De tornar acessível mesmo. Acho que uma felicidade também que a gente tem quando moradores dizem que descobriram que é o Raio que Parta por conta, enfim, de alguma matéria que a gente
participou, alguma coisa que foi publicado assim de forma mais menos acadêmica, né, no jornal, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que é essa a intenção da rede mesmo, né, é levar esse conhecimento, esse pertencimento, né, principalmente do Raio que Parta para nós enquanto paraenses. Eu acho que Aí, de forma geral, esses são os nossos objetivos, né? A gente tem feito bastante rodas de conversas aqui. Tem um projeto chamado Circular, que de 2 em 2 meses eles abrem todas as portas dos casarões que tem algum movimento cultural. E para funcionar, o centro histórico daqui de Belém, ele é também o comércio, o centro comercial. Então, aos finais de semana, ele geralmente está fechado. E no Circular é uma possibilidade de estar com esses espaços abertos. E a gente tem participado... participou dos dois a gente participou dos 2 últimos circulares e foi bem legal, com uma receptividade bastante interessante das pessoas que vão ouvir, que vão debater também. Aí, essa foto aqui embaixo é de uma oficina que a gente fez de mosaico com papel mesmo. Aí os resultados foram muito legais. E a gente tem tentado debater, né, levar para diversos espaços a rede, mas para além dela, esse debate mais amplo assim, do que de como as pessoas reconhecem o raio que parta na cidade. Sim, eu acho que algumas atividades também, né, que é importante falar, foi a criação de uma cartilha informativa que a gente lançou no primeiro circular que nós participamos. Foi numa associação chamada Fotoativa, que é de fotógrafos, né? E a gente fez essa exposição e, juntamente com a exposição, foi o lançamento da cartilha e de um mural que nós podemos fazer de uma formação. Foi em parceria com o projeto Minervas, que é um projeto da UFPA, que justamente capacita mulheres a trabalharem na construção civil. Então, tem mulheres que aprendem a serviços de encanação, assentar, enfim, piso, etc. Então, o objetivo dessa formação também, juntamente com a rede, foi ensinar um pouquinho a montar esses painéis de azulejo. Então, a gente usou a associação como um laboratório também para criar um pequeno espaço e fazer um protótipozinho de como seria um mural de raio que parta. Aí, no final da formação, a gente nomeou elas como mestras de raios. Foi bem legal. E... assim, um pouquinho mais sobre o nosso alcance. De forma geral, é porque tem... Como não é falado, né, sobre o raio que parta aqui, quando a gente teve esse alcance de sair na TV, de sair matéria de jornal, tudo isso foi bem gratificante para a gente, justamente porque chega em outras camadas, né? Tipo, rede social, a gente tem a rede no Instagram como perfil principal, mas a gente não alcança todo o público que a gente gostaria ali. Então, o jornal aqui ainda é algo muito gratificante da gente conseguir, justamente porque vários moradores conheceram a rede através, na verdade, dessas matérias em jornal que saiu por aqui. Tanto na TV, né, mas também jornal impresso. Essa é uma frase uma frase que a gente usa bastante nas coisas que a gente fala e tenta resumir sobre o que é o raio. Quando se adentra em uma cidade, a arquitetura daquele espaço nos conta uma história como uma forma específica de identificar o passado e o agora. E o raio, quando a gente decidiu, né, fazer os mapeamentos dessas residências, foi muito tentar descobrir, por não ter pesquisas e tudo mais, ser muito limitado, descobrir o que foi esse passado e ver como ele pode se refazer hoje em dia, né? E é isso, gente, a nossa apresentação.
A gente está aberta para perguntas, para conversar com vocês também, Fiquem à saber um vontade. pouco mais sobre o mosaico em Belo Horizonte. Muito obrigado, viu, gente? Incrível, incrível. A apresentação de vocês foi muito boa mesmo. E a gente já tinha conversado antes, né? Então a gente teve uma primeira aproximação há cerca de nem um mês, né? Vocês já haviam falado muito disso pra gente, nos despertou, de fato, várias inquietações e cruzamentos possíveis no que a gente sempre pensou, né, para o nosso projeto. Abriu, inclusive, pelo menos para mim, abriu outras dimensões assim de pensamento e da forma de projetar mesmo o que é o mosaico, né, na urbanidade. Esse entrecruzamento do que é o revestimento, mas é arte, é revestimento. Como começa como revestimento, mas para outras pessoas começa como arte, né? Que é o caso, acredito eu, no caso da Eliette, da Cris, por exemplo, né? Então acho que tem essa diferença e que na verdade se une de uma forma que tem me encucado bastante, e a apresentação de vocês agora foi sensacional, e muito obrigado mesmo. Agora eu vou passar a palavra para o Juan, que também montou uns slides, né, Juan? Então vou passar para ele, que ele vai apresentar um pouco também do projeto. Como eu já tinha começado a falar, né, vocês, muito do que vocês foram falando tem muita relação com a arquitetura, obviamente, de como se construiu a história do Raio que o Parta em Belém e também no interior, pelo que vocês nos falaram, né? Eu acho que eu posso passar a palavra aqui para Eliette e para a Cris, que tiveram uma outra trajetória, que é a trajetória que vem, que creio que não é nem que vem primeiro, né, do mosaico, até em pequenas formas, né? Para depois pensar nessa relação desse entrecruzamento com a cidade, né, com a arte urbana e também com a arquitetura, né? Eu vou passar a palavra para você, gente. Então, inclusive a minha experiência no mosaico urbano, essa é a segunda ou a terceira. Minha formação é toda em cima de mosaico artístico, né? E principalmente em rostos, em reproduzir rostos. E é algo assim, não é que é caprichado, assim, não é tão rústico, é algo mais lapidado, mais certinho, entendeu? Mesmo a gente fazendo algo rústico, a gente trabalha muito... É um mosaico mais preso, mais limitado nos andamentos, tem aquela preocupação mais com o formal, com o estético pré-estabelecido, né? Quando a gente parte para esse movimento urbano, que com uma linguagem mais singular, é bem mais livre e bem mais criativo. Você vai partir do elemento que você vai encontrar como sua matéria-prima básica, né, e criar em cima desses, que a gente chama das tecelas, vamos falar assim, né? E aí você consegue se expressar muito mais. Então, a pessoa que é leiga, que você vai estar trazendo para um movimento, ela consegue se identificar ali melhor, ela consegue assimilar a mensagem e produzir algo bem dentro da realidade que ela traz, inclusive, né? Então, essa experiência, essa troca, né, quando a gente sai desse ambiente de ateliê para projetar, né, nos murais, é algo que veio tomando forma. Aqui em Belo Horizonte eu sentia muita falta disso. Eu viajei muito para São Paulo, para Rio, atrás, né, de buscar esses elementos aí, de aprender como que
faz essa expressão, né? E agora eu estou me deparando com uma apresentação de vocês que eu achei maravilhosa, fantástica, sabe? Assim, vocês, as meninas novas, né? Enriquecendo para a gente, foi, né? Estou maravilhada com vocês, parabéns. Né? Obrigada. Muito obrigada. Estou feliz com isso. Bom, gente, agora sim, vou tentar ser rápido porque tem 37 slides mesmo. Bom, esto que estou mostrando aí é o primeiro logotipo que a gente fez no ano 2018. Eram oficinas de mosaico mural urbano, né? Assim determinamos. O que a gente... Vamos para frente, Cami, porque senão eu falo de um por um. Hoje vão ser 3 coisas. Vou apresentar os nossos murais de mosaico que já desenvolvimos nesta terceira edição do Paciência Gera Gentileza. Vou falar das calçadas e vou falar dos equipamentos públicos, onde a gente trabalha, né? Então vamos nessa. Olha, eu achei esta citação maravilhosa de Canevich. A cidade polifônica significa que a cidade em geral é a comunicação urbana. Em particular, comparam-se a um coro que canta com uma multiplicidade de vozes autônomas que se cruzam, relacionam-se, sobrepõem-se umas às outras, isolam-se e contrastam. Isso foi um pouco a citação que eu escolhi para falar um pouco de cada caco que a gente trabalha, que como cada pessoa, com cada individualidade é diferente, né? Em nossos murais nós tentamos isso mesmo, né? De que cada pessoa consiga trabalhar cada parte con el estilo de él, la forma que la consiga. Entonces nós trabalhamos con ¿puedo voltar uno? Con o trencadís, que é aquela técnica que se chama de raio que parta, né? É o trencadís, que é a técnica esta do catalão Gaudí, né? E trabalhamos com o opus tessellatum muito, né? Isto de aqui foi um grande desafio, né, para nossas artes educadoras aqui presentes, porque a parede, como vocês veem lá, ela era curva, né? Então, mais uma vez, o mosaico apresentado com uma plasticidade incrível, né, que tem a matéria. Vocês querem falar um pouco disso, de como foi a implementação do mosaico, na parede curva, as dificuldades, né? Não, acharam suave? Acharam suave? Tirando de letra. A gente até gostou quando a gente viu ela curva, né, Lili? Eu achei um elemento interessante para incorporar a arte, né? Porque a arquitetura ali, ela foi... usou mais da imaginação, né, vamos falar assim. Quando a gente viu ela abaloada assim, nós achamos que ia ficar lindo. A única dificuldade, lembrando aqui, já que você falou dificuldade, então deixa eu buscar, foi porque a calçada era inclinada, né? Então, como disfarçar isso, tá vendo? Como ficar certinho lá em cima e, de repente, daria vontade do lado esquerdo de descer, mas não podia, porque realmente ali a calçada estava assim. Então, foi a única dificuldade que eu acho. E eu acho também uma coisa que nós falamos da liberdade, né, do mosaico urbano, e a gente já trabalhando muito coisas assim, certinhas, mas nós levamos muito para o urbano informações que trouxeram uma harmonia, né? Quando a gente falava de evitar, né, o quadrado, o triângulo, então, mesmo trabalhando nessa liberdade total, que a gente estava trabalhando com pessoas que nunca fizeram isso na vida, mesmo assim, a gente conseguiu passar para elas algumas informações de técnicas que eram nossas, de cortes, onde que dava uma harmonização. E até o encaixe fica mais fácil, né? Então, pegando um pouco aqui o gancho também, e lembrando do que a Eliette tinha falado, que
queria falar um pouco da ideia do ateliê urbano, né? Porque quando nós saímos do ateliê nosso de artistas, né, e saímos para a rua, criamos um ateliê em torno do espaço urbano onde vai ser construído o mural de mosaico, né? Então, aí as pessoas que vão passando vão participando também, né? Já seja no processo, porque cruzam entre meio, porque alguém falou alguma coisa. Agora vou seguir com esta citação que é um pouco da escrita do nosso projeto, na real, que é a Maria Vasconcelos que escreve junto com Fabrício. Se apropriar das oficinas a partir do interesse por aprender uma técnica e também pela oferta de um espaço coletivo de diálogo significa compreendê-la enquanto oportunidade de estabelecer novas conexões. É o exercício de topar viver processos criativos enquanto processos de constituição subjetiva, ou seja, de sujeitos na linha dessa aposta, do encontro com o outro, e também com uma jornada que vai rumo a novas descobertas, novos encontros, né? A gente prima muito pelo que é uma estética comunitária nos nossos murais, né? Então o mural é construído coletivamente. No caso, este caso é o mural do Fabrício, né? Nós desenvolvemos 3 murais este ano, né? Ao mesmo tempo, né? Pode voltar uma, Cam. Este mural de... Obrigado. Este mural de Fabrício teve eu chamo dificuldades, né? Mas toda dificuldade é um passo para frente, né? O que ele teve que, por exemplo, foi que, desenvolver novas formas que não estavam dentro do projeto original dele, né, Fabrício? Conta um pouquinho sobre isso. Na verdade é o seguinte, essa era uma parede bem extensa e a gente teve que, por questão de tempo e dinheiro, a gente tinha que, não dava para fazer a parede toda, então era pensar aonde que a gente colocaria, né, de fato as formas em mosaico e posteriormente como pintaríamos atrás por trás das formas, né, quais seriam as cores, etc, etc. Só que, na verdade, Cami e eu, a gente foi... Cami que está aqui. A gente foi pensando enquanto construíamos, né? Enquanto fazíamos as formas, não só nós dois, como todas as pessoas que participaram. Então, aos poucos, a gente foi pensando, ali talvez vale a pena colocar uma outra forma, que nem ali à direita... E é isso. É algo que o Juan vai falar daqui a pouco. Todas essas formas, pelo menos nesse mural, elas são baseadas nas calçadas portuguesas de BH. Então, ali no meio, que tem isso que seria tipo um portal, etc., que a gente já usa há um bom tempo, tá numa calçada que é bem de uma das principais avenidas aqui de BH, né, que é a Afonso Pena. E aí, aquela da direita, eu fiquei encucado, falei assim, nossa, eu preciso botar alguma outra coisa. E aí, no plano das calçadas, né, que tem uma documentação, acho que está até no site da prefeitura, a gente olhou e falou assim, vamos pegar ela e encaixar mais ou menos ali como que ficaria. Então, a gente fez o molde, etc. E é meio como a gente trabalhou. Meio não, né? Praticamente, todos esses anos, pelo menos nas últimas 2 edições, a gente se baseou quase que completamente nas calçadas portuguesas de BH, que o Juan vai falar um pouco melhor, mas é isso de pensar o que está no centro, levar para, né, para regiões mais periféricas, e o que está no chão, colocar no muro, e o que é preto e branco, ser colorido, como uma forma de ressignificar. Eu acho que ele pode até falar um pouco melhor sobre isso. Vou te passar essa bola. Já pula para isso. Aí, com a realização das oficinas gratuitas de mosaico no Centro de Saúde, Goiânia, que foi o projeto do 2021, né? Constatamos que, para além de ofertar atenção básica de saúde, as unidades de saúde têm uma potência de acolher iniciativas que aproximam a comunidade do universo das artes plásticas, considerando que a prática artística significa, sobretudo, a promoção da saúde física e mental, né? Então, como vocês veem nas fotos, a gente montava o ateliê na rua, né, basicamente. E todo mundo podia participar, tipo, pessoa que entrava, porque estávamos na porta do posto de saúde, né?
Vocês estão observando, estamos lá na porta. Tem até a galera mesma esperando na fila aí para receber a medicação, essas coisas, né? Também outra coisa que cabe destacar é que a gente sempre tem pessoas de todas as idades, né? No grupo de Eliette tinha crianças pequenas, né? No meu tinha mãe com filho. É bem democrático, né? Podemos ir para frente, Cami. Então, esse é o resultado final. Ele foi... Este muro era gigante, né? Aí, bom, a gente tentou ocupar a maior parte do espaço possível, né, no nosso muro. Vamos para frente que traz bem gente. Agora chegamos à parte das calçadas portuguesas, né? Essa fotografia de Fabrício que ele tirou na noite, e como vocês observaram, é um dos motivos que tem os nossos murais, tem esse motivo, né? Vocês observaram lá, né? E isto está planejado no canteiro central, né? Da Rua da Bahia, que é uma das ruas centrais aqui. Como que chegam as calçadas portuguesas aqui a Belo Horizonte? Como que chegam, né? Chegam com o rei no ano 1920, a gente tem a visita do belga Albert I, né? Que ele, ou seja, era como da classe real, né? O cara era, né? Vocês já sabem, né? Europeu, né? Belga. E até hoje tem a mineradora belga, né? Aqui, que foi a partir desse contrato que fizeram com o cara. Imagina que colocaram calçadas portuguesas para ele, né? Só que, olha que interessante, as calçadas portuguesas naquela época eram com motivos de Art Nouveau. Aí pode passar. Estão vendo os motivos? Essa é a Praça da Estação. A Praça Rui Barbosa. A Praça Rui Barbosa. A Praça da Estação está dentro do que é a contorno, né? A Praça da Estação. Mais para frente eu vou mostrar como que é a contorno e quais são os limites dentro da cidade, né? Da contorno. Para vocês entenderem o que se chama aqui de centro e periferia, né? Em Belo Horizonte. Estas formas, com o passo do tempo, teve que ser mudado, né? As formas, por quê? Porque iam saindo os pedaços das pedras, né? Aí foram mudando as formas e nas novas calçadas portuguesas as formas já entrariam na ideia do modernista, né? Um pontapé que quero dar aqui, gente, é que no ano 2018 a gente fez um mural no Centro de Saúde, no Centro Cultural Venda Nova, e foi orientado no fileteado porteño, que é uma técnica argentina que vem também dos mestres franceses, igual que a Art Nouveau venia da França também, e que nosso Albert I queria colocar nas praças, né? Beleza. Podemos pensar en esto como un plano modernizante, né? Da modernização e não do modernismo, que são coisas diferentes, né? A modernização vem com os colonizadores, né? Em 1942, com a chegada de Cristóbal Colón, e é um empreendimento para colocar o mundo nos padrões europeus, né? Mas o modernismo vem a quebrar isso, vem a quebrar esse paradigma. Justamente por isso que acho tão interessante as calçadas portuguesas, porque tem uma evolução, entende? Junto com a evolução das calçadas portuguesas, evolui também a teoria artística aqui no Brasil, né? Então, vamos um pouco para frente, Cami? Estos seriam um pouco as formas do que é o fileteado porteño, né? Que é argentino, uma técnica tradicional argentina. Que, bom, tem esses motivos Art Nouveau, né? Tem flores, tem pássaros, tem voluta, que são partes diferenciadas dos motivos. Este é um esboço que a gente fez para um mural do Sesc, que se chamava A Insurreição da Natureza. Então, por que a gente escolhe os postos de saúde, né? A nossa regional onde a gente mora é aquela parte de lá, a partir do vermelho para cima, gente. É daqui para aí. Como vocês veem, nós estamos no limítrofe, digamos, né? Quando já vira outra cidade, né? As calçadas portuguesas sempre estiveram dentro... Não, pode manter o zoom como está. Sempre estiveram dentro daquele círculo
que é contorno. Está vendo o círculo central em cima do centro-sul? Isso é a rua contorno que circula todo. E a avenida contorno, sim. Que circula tudo. Então, as calçadas portuguesas, tradicionalmente, sempre estiveram lá, né? Por mais que elas tinham passado de um processo de Art Nouveau para Art Deco, né? Para um processo modernizante, as calçadas sempre se mantiveram lá. É porque Belo Horizonte foi uma cidade planejada. Então, até então, a contorno era o que tinha. Depois é que foi crescendo, né, nas laterais, entendeu? Mas era uma cidade planejada, então a contorno delimitava, né, a cidade em si. Na real, o que tinha sido planejado era que a periferia alimentasse o centro, né? Essa que era a ideia. Porque as fazendas eram todo do lado da Avenida Contorno, né? E todo o que elas produziam ia para dentro, né? Isso na década do 30, né? A produção artística e cultural de Belo Horizonte era concentrada exatamente dentro desses limites, né, da Avenida do Contorno, que é a área central. E isso, até bem pouco tempo, é o que está prevalecendo, né? E a partir de movimentos a própria prefeitura foi criando editais que buscando teve um específico chamado Decentra, com o objetivo exatamente da gente tirar um pouco do centro da cidade, levar a arte para a periferia também, valorizar esse entorno, essa população, oportunizar que a arte chegue de forma, igual vocês também comentaram no projeto de vocês, né, de uma forma mais acessível, né, e isso vem acontecendo graças a esses movimentos, né, de saída mesmo do mosaico para as ruas aí. E o processo foi muito nessa linha também, de tirar da calçada que ele comentou, né, da gente ressignificar e fazer uma releitura da arte, né, dos ladrilhos, das calçadas portuguesas, trazer do chão para as paredes e fazendo uma releitura, e colorindo e valorizando isso dentro dos bairros. E isso está trazendo uma importância muito grande para as comunidades, né? Porque essa ideia do centro e periferia, né, eu penso muito nessa, né? E quando se fala de um centro, acho que cada ser humano é o centro, né, de si mesmo, né? E quando se pensa um ser humano que está na periferia é como que deslocado do centro, sabe? Então perde-se sua subjetividade, né? Então o que nós tentamos com os nossos murais nos postos de saúde é criar novos centros, né? Que as pessoas tomem as rendas, né? Que pense realmente de onde que ele vem, né? Onde que ele está posicionado. Que volte a ser o centro da coisa a pessoa, sabe? Cabe destacar que para nós, moradores da Regional Nordeste de Belo Horizonte e arteeducadores, incorporar sujeitos a diferentes lugares e a diferentes sujeitos, e em uma sociedade que exclui por raça, por classe, por gênero, por idade, por orientação sexual e território, oferecer espaços que viabilizem a expressão artística, sobretudo as populações periféricas marginalizadas, e também proporcionar a essa parcela significativa da população que encontre oportunidades de responder como protagonistas das iniciativas artísticas, entende? O que isto significa? Nós colocamos a pessoa no nosso curso como artista mesmo. Ele se vai colocar na posição artística, entende? Ele é que vai ser o artista, ele é que vai criar a arte, entende? Estas fotografias, bom, homenagem a todas as pessoas que participaram, né, do nosso coletivo, que em total contabilizaram 80 inscritos, né, hoje. Além de nós, que somos, né, os arteeducadores, que com todo nosso esforço, né, fizemos possível isso. Aí Maria, que é nossa psicóloga, porque também nosso projeto tem rodas psicossociais, né? Que as pessoas falam e vão desenvolvendo pequenos mosaicos. Isto em 2018, que a gente trabalhava com meninos em cumprimento de medidas socioeducativas, né?
Bom, Eliette aí, né? Aí, muitos dos nossos participantes ajudam a gente. Pode voltar uma aí para mostrar essa. Então, por exemplo, este menino tinha um drone e colocou o drone à disposição. Aí colocamos essas imagens maravilhosas. Que, bom, no documentário teremos essas imagens aí apresentando. No próximo documentário, aí, spoiler. Não é spoiler. Então, mais uma vez, né, reforçando que a galera com a que nós trabalhamos são de todas as idades, tem menino, tem pai de família, tem mãe, tem avó, tem de todo tipo de pessoas. Então, não é para só um público, né? Esse outro arteeducador que hoje não está é o Gui. E, bom, as referências aí, gente, que são algumas. A gente ainda tem um tempinho, né? Já são 4h30, que era o nosso horário para encerrar. A gente começou um pouco atrasado por causa de problemas técnicos, mas acho importante a gente fazer um fechamento, se uma troca de tiver alguma pergunta para as meninas, alguma pergunta para a gente. Eu queria um comentário. Qual é o nome do rapaz que foi tocar na banda? Fabrício. Fabrício comentou sobre esses movimentos, né? De, tipo, as meninas saíram do ateliê das artes plásticas ali, do mosaico, né? Feito em quadro, algo delimitado, e saíram disso para uma arte urbana, algo para a rua. E é engraçado, eu só fiz uma analogia sobre a gente numa outra perspectiva. A gente observar, não necessariamente como arte urbana, mas olhar o movimento, né, na rua, algo que é urbano, e trazer para experimentações dentro de diversos espaços. Isso é interessante também. Tanto ir para a rua, quanto também, talvez, trazer um pouco da rua para discutir em outros espaços, que é meio que a gente está fazendo agora, né? E eu achei muito interessante também a questão da Avenida do Contorno, o quanto vocês conseguiram, na verdade, expandir, né, esse contorno, que é o centro, e tirar... o quanto é significativo, assim, tirar algo do chão, que é fechado num contorno, e expandir ele e levar ele para outros espaços, para a periferia. Aqui em Belém, a nossa periferia, ela é diferente de Belo Horizonte. Nossa cidade, ela, na verdade, conflui periferia, centro. Tem a periferia do centro, então é tudo muito misturado. Tanto que a gente vê, quando a gente fala sobre o raio que parta, sobre ter sido dessas camadas mais populares, elas moravam na periferia, mas também ao centro da cidade. Então é bem interessante observar como funcionam essas dinâmicas do espaço, né? Tanto aí em Belo Horizonte quanto aqui em Belém. Essas particularidades, sim. E eu sinto, sei lá, que eu expandi assim, o meu conhecimento do que é, na verdade, o raio que parta em si, porque a gente é tão fechado em algo técnico de uma residência, sei lá, mas na verdade é muito além disso, né? Também é arte urbana, também é um mosaico, também é para além, assim, algo que extrapola mesmo a questão da arquitetura e vai para essa questão mais estética, assim. E é incrível o trabalho de vocês. O meu mural favorito foi o de 2018 que vocês fizeram. Eu vi que tem aquele formato, né, do piso português, mas na verdade tinha uma pintura assim que ia dissolvendo essas formas. Eu achei bem interessante. Parabéns, gente, o trabalho incrível. E multidisciplinar também, né? Como tem roda de uma psicóloga, tem as meninas que são mosaicistas, tem a galera que, na verdade, só está querendo participar de algo, até uma pessoa com drone já pode contribuir, né? Isso é muito legal mesmo, parabéns. Acho que tem um paralelo interessante com o trabalho de vocês, que é sobre, acho que para mim, assim, enquanto arte educador, esse projeto tem muito a ver com a construção de memória, né?
existe a memória desse espaço do centro e que está sendo construída essa memória com a galera que faz as oficinas, com os artistas que estão junto com a gente, nesse lugar também de se entender e se autorizar, tipo, poder ocupar um lugar de ser artista, assim. E vocês estão num movimento que também é de produção de memória, mas de documentar o que está ao entorno, né? E acho que são formas e formas de fazer com que isso não se perca no tempo. Eu estava até comentando aqui com a Elisa, né, que tanto o nosso trabalho quanto de vocês tem esse apelo ao passado, né? E como a gente também está trabalhando em ressignificar e construir novas memórias em cima daquilo que faz parte da gente, né, da nossa história. Isso também é muito interessante. Sim. Eu só queria parabenizar vocês também pelo trabalho, muito incrível. Né? A gente Obrigada. não conhecia vocês ainda, mas a gente não tinha trocado ideia ainda, mas vendo as coisas de vocês, entendendo. Eu estive em Belém não faz muito tempo e reparei, mas eu não sabia disso. Eu achava que era tipo o que a gente fazia, né? Que eram construídos atualmente os murais com os raios. Não sabia que era uma coisa histórica daí, assim. Achava que era uma coisa contemporânea. E é muito, muito louco perceber que é esse resgate mesmo, assim. Parabéns. Obrigada. Eu também queria parabenizar, gente. Vocês sabem, eu já sou fã, né? Vocês já sabem, né? Mas eu penso muito nesse tema da memória e da ressignificação que a gente faz contemporaneamente dessa memória, né? Como a gente pensa agora a nossa história, né? Que a história que antigamente era escrita, pero sempre os ganhadores, né? Os que ganhavam, né? Era que escreviam a história, mas hoje nós temos essa possibilidade de repensar isso e levar para as periferias, para as pessoas que nunca tiveram essa possibilidade, né? Se encontrar com isso e ser artistas, entende? Eles mesmos participar e nós mesmos, entende? E repensar essas simbologias, né? Que parem de estar tudo no centro, descentralizar essa coisa, acho maravilhoso. Acho que o que vocês fazem também tem a ver com isso, por quê? Porque vocês partem da população comum, assim digamos, são pessoas comuns, não são super ricos que fizeram na casa porque eram milionários, não. Os caras faziam porque precisavam fazer isso, porque lá em Belém chove pra caramba e precisam a proteção do mosaico, as paredes. Então era como uma necessidade que eles tinham lá, né? Eu acho isso maravilhoso e ao mesmo tempo a proteção da memória, né? E o repensamento da memória, né? Acho que isso tem muito a ver também com uma questão da ideia urbana, né? Da arte urbana, do embate urbano que tem a arte, né? Contra quem se encontra aí na rua, né? A rua tem, todo mundo está na rua, né? E quem que vai observar isso? Quem se vai encontrar aí? E como se vai encontrar aí, né? Acho isso maravilhoso e acho que tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Bacana aí também no caso, né, a arquitetura. Outra coisa que eu sinto falta aqui, em especial, né, em Minas, Belo Horizonte, é o envolvimento do arquiteto nesse processo de criação coletiva, da arte em si, do próprio mosaico. Eles atuam bem distantes disso. E é um desejo mesmo trazer para a gente, dentro dessa equipe multidisciplinar, a gente começar a incorporar e trazer os jovens arquitetos para participar nisso aí, porque o ganho é muito grande, né? Nessa formação de memória aí, são dois elementos que ficam eternizados ali. Né? São fundamentais, são importantíssimos. Então, outra admiração minha com vocês é exatamente isso, né? De ver que acontecendo mesmo. E, mais uma vez, parabéns. Eu vou dar um lanchinho para vocês aí, vocês vão viu? Tá chegando agora um lanche aí para vocês, um cafezinho, pão de queijo.
Gente, eu queria agradecer também o convite. Foi uma troca muito boa e que eu, na verdade, tive vários insights e ideias que a gente pode tentar continuar com essa parceria, né? Para continuar discutindo sobre o que é arte urbana, sobre memória na arte urbana, né, também. E, sei lá, acho que a gente tem muito a produzir juntos, talvez, uma parceria para outras coisas. A Lili já está seguindo vocês, eu também. Aí você está seguindo também? Então depois vocês seguem a gente, porque aí a gente vai trocando figurinha melhor, né? Sim, com certeza. Tá bom. A gente já está até com um grupo formado no WhatsApp. Fica trocando ideia. Gente. Obrigada. Ficar esperando o edital, quem sabe aí nossos caminhos se cruzem. É isso aí. Obrigadão, viu, gente? Muito obrigada, gente. Bom lanche para vocês. Vocês estão dando spoiler aí, isso do edital, gente. Elas nem sabiam nada ainda. Elas nem sabiam nada do edital ainda. Vocês estão dando spoiler aí, gente. Meu Deus. Vocês deram spoiler. Então é isso, gente. Era uma surpresa, então. Era, né? Tá de boa, gente. Bom demais, gente. Bom demais estar de novo com vocês. Mais uma vez, hemos tido outra reunião maravilhosa. Esta reunião sim vai ficar salva nas nossas redes sociais. E vamos a postar nas nossas redes, em todas as redes nossas, que na real são duas, são Instagram e Facebook. Estamos doidos para começar um canal de YouTube porque temos muito material filmografado, assim temos muitas filmagens, muita coisa linda aí para frente, que estamos planejando também desenvolver um documentário. Quem sabe geramos uma parceria maravilhosa aqui com vocês aí para entrar junto. Desse movimento do mosaico como arte urbana, né? Pensar quais são os limites, até onde vai, né? O que a gente pode fazer. E dentro aqui do Brasil, né, com esse movimento modernista para frente, né, que a gente está já no contemporâneo, aí aonde vamos, né, para frente. Assim que, bom, essa questão que ficará, né, que ficará para nós ir matutando, né, entre todos. Bom, então foi maravilhoso, Elis e Elisa. Alguém mais quer falar alguma coisinha? Só agradecer, gente, só agradecer, estamos mais felizes. Te agradeço muito. Obrigada, gente. Uma coisa muito importante.